YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o 7º episódio da 5ª temporada de The Walking Dead, que estreou faz mais ou menos 1h30, então esse vídeo meio que foi o meu primeiro vídeo que eu fiz o mais rápido possível após a exibição do episódio, então vamos começar. Então, esse episódio se focou em 4 grupos, como mostrado no episódio anterior. O primeiro grupo é o grupo de Atlanta, né? No caso o grupo do Rick que foi para Atlanta à procura da Carrie e da Beth. Né? O segundo grupo foi o grupo do hospital, que tem a Beth, a Dal e companhia. O terceiro grupo é o grupo do Abraham, com Rosita, Tara, Glenn, Meg, etc. e o Gene, enfim. E o último grupo é o grupo da igreja, que tem a Michonne, o Cole, Gabriel e a Judith. Então eu vou falar um grupo de cada vez, porque teve vários acontecimentos, alguns importantes e outros não. Então inicialmente eu vou falar do grupo da igreja. Então assim, nós tivemos algumas conversas no início do episódio para um maior preparo de defesa, no caso o local da igreja, né? Eles estavam destruindo a igreja e tudo mais, mas eu acho que o momento mais importante desse local, né, no caso da igreja, foi o momento que o Cole explicou a situação do mundo para o padre, não tendo medo de dizer que ele tinha que se defender, que ele tinha que matar zumbi, que ele tinha que enfrentar seus medos, etc. Isso mostrou um grande amadurecimento por parte deste personagem. Principalmente a cena em que a Michonne olhou para o Cole como se ela estivesse um pouco, digamos assim, impressionada, vendo o quanto ele era jovem, porém experiente em relação ao comportamento que as pessoas têm que adotar nessa situação. Então essa cena foi importante para demonstrar uma maior evolução do Cole e sua visão do mundo apocalíptico. Então foi um momento muito importante, o episódio já começou demonstrando um grande desenvolvimento por parte dele, eu achei isso muito, muito adequado. A segunda parte, digamos, eu não vou dizer importante, mas um acontecimento, digamos, diferenciado, foi a fuga do padre, né? Porque ele ficou todo assustado, não querendo participar dessa situação, né, de matar zumbis, etc, ele acaba fugindo da igreja. Isso foi um momento tipo chamativo, né, porque ninguém sabia que tinha uma entrada por baixo da igreja, né, uma saída, etc. Enfim, ele fugiu e acabou se encontrando com o zumbi. Infelizmente ele não foi capaz de matar o zumbi, né, covarde, mas parece que ele ainda está incomodado por essa questão de poder ou não conseguir matar zumbi, se isso é certo ou errado, enfim, toda aquela coisa divina, né, que ele está com Deus, etc, e não quer matar, enfim. Esses foram os momentos mais importantes do grupo da igreja, né? Teve lá suas conversas, mas eu acho que essas foram as que mais marcaram o episódio. O segundo grupo, no caso, eu vou falar do grupo do Abraham, né? Que o grupo se focou no exato momento onde acabou o último episódio, né? No caso, com o Abraham dando um soco no Eugene após ele revelar a mentira. Então nós fomos capazes de ver como é que o grupo, digamos, reagiu após esse acontecimento, né? Eles estavam cuidando do Eugene, que estava desmaiado, só que eu acho que pela simples questão do Abraham ainda estar em choque e tudo mais, ajudou no desenvolvimento de vários personagens, principalmente da Meg, que assim, a cena dela foi rápida nesse episódio, a cena que mais marcou esse grupo, mas foi uma cena importante. Foi um momento em que ela pegou a arma e mirou em direção ao Abraham, dizendo para ele se ajoelhar e tendo um maior controle sobre si mesmo. Então, esse momento em que a Meg se botou diante de um personagem muito mais forte do que ela, que foi capaz de fazer o Eugene ficar inconsciente com 3 a 4 socos, então, assim, demonstrou que a Meg se transformou num ser muito mais forte, né? Não tendo medo de enfrentar alguém, claro, ela estava portando uma arma de fogo, só que, se comparado com a temporada anterior, ela realmente mudou em questão da coragem, né? Ela não se aderiu mais a esses conceitos familiares, né? Porque ela não sabe que a Beth está viva, então para ela toda a família dela está morta, e não tem muito motivo dela se acovardar. Então ela sente mais motivação ainda de enfrentar seus medos e adotar posturas diferentes em certas situações. Então deu pra ver uma maior evolução dela ao enfrentar um personagem muito maior, mesmo ela portando uma arma de fogo. Então deu pra ver uma grande evolução por parte dela. O segundo ponto mais interessante do grupo do Abraham é simplesmente a relação que o Glenn começou a desenvolver mais em comparação com a sua atitude na 4ª temporada, porque na 4ª temporada ele queria voltar para a prisão, para procurar a Meg e tudo mais, e ele agiu de uma forma muito revoltada, assim, em questão do grupo. Então ele não teve a oportunidade, nem se interessou em se socializar mais com os participantes do grupo que ele estava presente. Então ele não falou com a Rosita direito, não falou com o Abraham, com o Eugene.
E com a Tara ele falou um pouquinho, mas ele estava mais focado em salvar a Meg. Então nesse episódio nós tivemos uma maior participação dele, né? Uma visão mais social, né? Ele adotou uma postura mais social, conversando, etc. Então deu para ver uma maior, digamos, participação dele no próprio grupo em si, né? Socializando, etc. Então deu uma pequena alteração de comportamento no Glenn em comparação com a quarta temporada. Então foi uma coisa interessante de se ver. E nós tivemos também a oportunidade de ver o passado da Rosita, não um flashback, mas ela falou que encontrou o Abraham em Dallas, né, um local lá nos Estados Unidos, etc. Enfim, então nós tivemos mais um lado social do Glenn e o passado revelado da Rosita, que não é lá grande coisa, mas é interessante para termos um maior reconhecimento do personagem. E para finalizar nós tivemos o Eugene acordando, né, porque muita gente achou que o Eugene tinha morrido, não sei como, com 3 socos na cara, mas beleza, tava óbvio que ele ia acordar, mas... Então a questão dele acordar foi uma coisa boa pra esse episódio, pra mostrar, olha só, ele tá vivo. E agora eu vou falar do grupo do hospital, né, que tem a Beth, a Dal, o médico, enfim, o doutor, etc. Enfim, na questão desse grupo, a Beth lutou pra tentar salvar a Carol e tudo mais, né, porque eles iam desligar a máquina e etc. Só que teve alguns momentos meio, digamos, curiosos em relação a esse grupo. Primeiramente foi a questão da Dal do nada confiar na Beth. A Beth até perguntou, nossa, você está confiando em mim, etc. E a Dal explica que ela via a Beth como uma pessoa fraca, só que a questão dela tentar fugir fez a Dal ter uma visão diferente, mais confiante em relação a Beth. Então ela passou a confiar na Beth. Tipo, isso não fez muito sentido, né? Porque a Dal falou no episódio 4, não tenta fugir, não tenta quebrar as regras, senão você vai se dar mal, etc. Aí a Beth quebra as regras e como recompensa, ou melhor, como punição, a Dal passa a confiar nela. Tipo, não fez muito sentido isso, a questão do nada ela confiar na Beth, porque até agora a Beth não fez nada de produtivo em relação ao grupo do hospital em si, e nem pra Dal, então não tem realmente muitos motivos dela confiar na Beth, mas foi estranho, foi realmente estranho. Pulando essa cena, só sobrou o último grupo, que no caso é o grupo do Rick, que foi pra Atlanta. Então nós tivemos alguns momentos interessantes, né, principalmente focados no Noah, né, porque o primeiro ponto foi a questão do Noah já se demonstrar parte do grupo. Tipo, ele acabou de chegar no grupo, não, você já é nosso amigo, vamos conversar. Então assim, o Noah já está criando laços lá dentro, né, ele já começou a criar laços, mesmo ele sendo um participante do grupo inimigo, né, parece que o grupo do Rick meio que aceitou ele de boa, sem perguntar quantas pessoas ele matou, etc, né, como é que o Rick fazia anteriormente. Isso foi estranho, mas o interessante foi a questão deles usarem o Noah, não como algo negativo, mas pegar as informações dele, né, que tentar criar uma estratégia para salvar seus amigos. Eu achei isso interessante. Mas teve uma coisa negativa nesse episódio, né, que passou o maior tempão do episódio com só conversa, algumas conversas, como eu falei anteriormente, úteis e outras inúteis, só que finalmente nós tivemos uma cena de ação que foi a cena do carro, né, com os policiais chegando, rolou um tiroteiozinho básico, etc. Foi uma coisa boa, só que durou muito pouco, durou tipo uns 6, 7 minutos, mas foi o que salvou o episódio, né? Porque a gente não quer só conversa, a gente quer ação também. Porque, porra, um episódio só conversa não é realmente um episódio muito, sei lá, interessante. É meio sem graça também, né, se não tiver ação. Porque as pessoas querem tanto desenvolvimento quanto ação. Isso é a minha opinião. Nós tivemos uma cena de ação, e infelizmente nós tivemos uma outra cena exagerada do Daryl Dixon. Não que a questão dele arrancar a cabeça de um zumbi e bater no policial, conseguindo se livrar da imobilização, seja uma coisa exagerada. Só que realmente desses 7 episódios, o Daryl Dixon é o único personagem que está recebendo cenas específicas. No grupo do Rick tinha cerca de 5 pessoas. A chance de cada um poder estar no lugar dele, cara, as chances eram altas. Porra, qualquer um podia estar no lugar dele. Qualquer um podia ter sido imobilizado pelo policial, etc. Só que parece, claro, geral puxando o saco do Daryl Dixon, obviamente ele tinha que ser o único personagem do grupo que ia receber uma cena tão forçada assim, de imobilização, de suspense, perigo, etc. É óbvio, né? Não podia ser o Rick, não podia ser o Tyrese, não podia ser a Sasha, não podia ser o Noah. Tinha que ser especificamente o Daryl Dixon, porque ele é o queridinho do seriado, né? O clichê da vida, mas
Mas em questão dessa cena, né, logo após, nós tivemos o Rick apontando uma arma pro policial, né, ficando com raiva. Caramba, você apareceu, tentou matar o Daryl Dixon, então eu vou te matar. Só que nós tivemos um ponto positivo em relação a essa cena do Daryl Dixon, que foi a questão do Daryl Dixon falar pro Rick, não, você é melhor do que isso, não mata ele, etc. E ele acabou controlando a ação que o Rick ia quase fazer, né, no caso matar o policial. Então tivemos uma cena interessante nessa parte, que foi a questão do Daryl Dixon conseguir controlar o Rick por base de suas ações, né, que podiam ser ações erradas. Mas aí o episódio foi passando, né, eles tiveram a confiança de um dos policiais inimigos e o policial acabou fazendo a Sasha ficar inconsciente futuramente, né. Então, assim, no geral nós tivemos vários momentos interessantes, alguns nem tanto. Nós tivemos poucas cenas de ação, né? Nós tivemos uma cena de ação de 6 a 7 minutos, o que não foi lá grande coisa, infelizmente, em comparação com o episódio em si. Nós tivemos mais conversa do que, sabe, acontecimentos do desenvolvimento da história, né? O que realmente levou a ser pontos negativos. E então a nota vai ser 6,5, porque realmente eu acho que o episódio poderia ter sido muito melhor, principalmente por parte do grupo do Abraham, que não fez porra nenhuma, só ficou lá pescando, etc, e pegando itens de mortos. E, claro, nós tivemos uma pequena aparição de uma figura mais forte da Meg, né, que foi uma coisa interessante, só que foi muito pouca. E em questão do padre, né, no grupo da igreja, o padre simplesmente saiu da igreja, não quis matar um zumbi e voltou, né, aquele padre fujão, né, foi simplesmente isso que aconteceu. Nós tivemos alguns desperdícios, né, de momentos interessantes, só que nós tivemos também umas cenas bem delicadas, principalmente em relação ao Tyrese tentando ajudar a irmã em relação à morte do Bob, né, ele falando, Karen morreu, você tá no meu lugar, eu tô tentando te ajudar, etc. Então assim, a nota vai continuar sendo 6,5 porque realmente faltou coisa, poderia ser melhor, só que o episódio teve seus momentos bons. Então esse foi o meu vídeo, na descrição desse vídeo eu vou deixar dois links, um deles referente ao meu grupo do Facebook sobre o meu canal no YouTube, e o outro é sobre um fórum chamado Fórum Projeto Nerd, um fórum dedicado a vários seriados, com discussões, teorias, spoilers, então entre lá, se registre, ajude o site a crescer, o site é novo, foi criado pelos meus amigos, então entre lá. Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, foco, SoccerBR, a partir do próximo vídeo, valeu!